Bom dia a todos. Então, a gente vai tentar, suprir essa lacuna. Então, sobre o tema carência, o que a gente pode conversar a respeito? Porque isso aqui vai ser uma conversa, A partir do momento que nós enfrentamos dificuldades, situações complicadas na nossa vida, no nosso dia a dia lá fora, parece que as situações, de alguma forma, sob o nosso ponto de vista das dificuldades, nos levam a procurar ajuda. E essa dificuldade, de uma forma ou de outra, nos faz lembrar que Deus existe. E o que nós fazemos? Procuramos, através das várias religiões, pedir ajuda para Deus. No nosso caso, creio que a maioria de nós se iniciou no Espiritismo procurando ajuda, que vem se relacionar com o tema, carentes de ajuda, carentes de uma orientação, carentes de um esclarecimento. E quando chegamos na casa espírita, dependendo do nosso estado espiritual e até mesmo físico, que tudo tem relação mental e espiritual com o físico, nós recebemos essa ajuda. Então nos sentimos, através dos passes, dos tratamentos nas macas que a nossa casa tem, mesmo no desabafo, quando nós conversamos com um trabalhador da casa, um participante da casa, desabafando aquela mágoa, soltando aquele rancor, aquela angústia que às vezes dentro da nossa própria casa a gente não consegue soltar essa energia que às vezes vai se acumulando e se torna às vezes até insuportável, pesada. E aqui, quando a gente troca ideia, quando a gente conversa com outra pessoa, é uma forma de a gente soltar esse peso. Enfim, procuramos a casa espírita pela nossa carência. E no que nós somos carentes? Cada um pode fazer uma autoavaliação da sua carência. Somos carentes de muitas coisas. Carentes de amor, quando temos dificuldades de relacionamentos. E aí a gente precisa refletir muito com relação à carência de amor. Quando muito já se falou que a partir do momento que nós colocamos a nossa felicidade na mão de terceiros, quando dizemos que nós seremos felizes quando os outros nos fizerem felizes, é um ponto a ser avaliado. E desse ponto vem muitas consequências dessa carência de amor. Carência, às vezes até de conhecimento. E aí, como a gente repete e vai repetir muitas e muitas vezes, aí o Espiritismo, a doutrina espírita entra, mas entra assim, transformando, entra modificando, entra com conhecimento, entra com uma base sólida mesmo, dos ensinamentos de Jesus, e que vão nos dar a força, naquele momento de desespero, de parece que nada tem jeito. Aí é o momento de a gente buscar o nosso conhecimento e nos firmarmos nessa base
sólida, que é o esclarecimento que a doutrina espírita vem trazer do Evangelho de Jesus, e não cairmos de vez, darmos aquela escorregada, aquela vacilada, mas logo em seguida termos a força suficiente para levantar e tocar a vida. Difícil, mas tocar a vida para frente. E tantas outras carências, né? E hoje em dia, carência financeira, né? Quem não está com uma carência financeira? Aí também é outro ponto a ser avaliado. Quando a gente começa a refletir. Nós temos, ou nós desejamos, tudo o que nós realmente necessitamos. Nós usamos o dinheiro que não é pecado, não é ruim, não é coisa do diabo, é uma coisa, é um bem muito importante no nosso dia a dia. Será que nós usamos esse bem importante em coisas realmente necessárias, utilizando, direcionando a sua energia, porque junto com o dinheiro rola uma energia que pode ser positiva ou negativa? Então, será que nós estamos direcionando esse valor monetário para um fim realmente que se dê valor, que realmente tenha importância? Ou será que a gente está correndo atrás de coisas que no final das contas não vai nos acrescentar, não vai nos fazer? É lógico, tem situações que a gente pode adquirir quando tem condições para ter uma vida mais confortável, uma situação mais cômoda. Mas só que no nosso dia a dia, a maioria de nós somos pressionados com mídia, com televisão, com propaganda, nossos filhos, de que se você não tem isso, você não é tão bom quanto o vizinho. Se você não pode comprar isso, você é menos. E quantas vezes, se a gente for pesar na balança mesmo, nós já olhamos diferente. Aquele exemplo característico, né? Um pobre todo rasgado e uma pessoa de terno, gravata, com aquela maletinha preta toda, né? Quantas vezes a gente não olhou com olhares diferentes essas dois tipos de pessoas, né, vamos dizer assim? Nós já tivemos momentos desse tipo de preconceito, de pré-avaliação. Então, essa carência financeira que é a moda de hoje, né? A pressão mundial, se a gente for avaliar, é com relação à parte financeira mesmo. Por quê? Porque a gente já falou uma vez. Provavelmente, se a gente tivesse sobrando dinheiro, uma maravilha, a questão é quem estaria aqui? Não sei se um ou dois, ou não sei se ninguém. Estaríamos curtindo a vida, aproveitando. Então, essa é uma questão, e talvez para nós hoje, na situação do mundo mesmo, é uma questão a ser analisada, essa carência de dinheiro. Então, quando chegamos na casa espírita por diferentes tipos de carências e recebemos, quando necessário, essa ajuda de emergência, nós nos sentimos melhores, já não tem aquela dor no ombro, dor de cabeça, já dá para dormir melhor. Aí vem a doutrina espírita e nos diz: precisamos aproveitar esse momento de conforto, de bem-estar, para avaliarmos a nossa vida, o nosso momento, as nossas carências. E ver, avaliar até que ponto essas dificuldades que estamos encontrando com essas necessidades, com essas carências, têm relação conosco mesmo. E não
com a nossa sogra, o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nosso vizinho, nosso chefe. O que realmente tem a ver conosco? Nossa mudança de atitude, nossa mudança de comportamento, às vezes nossa mudança de visão ou compreensão das carências do próximo. E pensar que não somos só nós os carentes. De repente, aquele chefe que já chega gritando, já chega exigindo. A gente às vezes não tem conhecimento, não tem noção das suas dificuldades, das suas carências. E das suas limitações, né? Às vezes ele não tem a noção de que nos seus funcionários, vamos dizer assim, não é uma forma de você extravasar as suas dificuldades. Só que, de repente, para ele, por enquanto, a reação, a atitude vai ser desse jeito. Agora, e a nossa como funcionários? Compreender as limitações do nosso chefe, tentar conviver de uma forma um pouquinho melhor, ou já entrar no mesmo nível, extravasando as nossas carências e mostrando o nosso lado também negativo e tornando o ambiente insuportável. E não só no ambiente de trabalho, né? Dentro de casa mesmo. O marido, a mulher, aquele parente já vem chutando balde, a gente vai fazer o quê? Vai pegar o balde e colocar no lugar ou vai chutar também e vai acabar de... Então, o tema da carência vem mais de encontro às nossas próprias carências. O Espiritismo sempre vai ser repetitivo nesse ponto da reforma íntima. Ver o que nós temos de carências, quais são as nossas dificuldades, deixar de lado as carências do marido, da mulher, do filho, do chefe. Isolar um pouco essa energia e reavaliar as nossas carências. Talvez a partir do momento que a gente consiga ter noção disso, de jogar para os terceiros as responsabilidades, começar a assumir, avaliar qual é a nossa parte nessas responsabilidades, talvez a gente consiga conviver até no ambiente familiar, no ambiente de trabalho agitado, bagunçado, de uma forma diferente, uma visão diferente. Como tantas pessoas veem nas orientações, porque meu marido é assim, meu filho é assim, minha sogra é assim. Eu vim por causa deles. Aí quando vem a orientação, é passada para a pessoa. Olha, você seja mais paciente, você seja mais humilde, você seja mais isso, mais aquilo, perdoe. Aí a pessoa para e fala, não, eu não vim por causa... O problema não é comigo, o problema é meu marido, meu filho, minha família, meu chefe. Aí o Espiritismo vem de novo e fala, não, o problema é você. Os outros, cada um vai cuidar do seu problema. Agora o problema é você. Então eles batem muito nesse ponto de que qual é a nossa carência, quais são as nossas necessidades, não importa a necessidade do outro. O principal, o começo talvez da solução ou pelo menos do encaminhamento de algumas dificuldades é nós nos conhecermos e realmente criarmos coragem e assumirmos a nossa responsabilidade, porque essa terceirização de responsabilidade sempre é a nossa fuga, né? Sempre é uma forma de a gente fugir, de realmente encarar que às vezes a gente não é flor que se cheire. Talvez a gente consiga ser pior que os outros. E a partir do momento que a gente ter aquela coragem de falar, nossa, não, realmente eu não me suporto, não consigo nem me olhar no espelho.
já é um ponto de partida de começar a assumir o nosso papel. E aí o que eles falam? A partir do momento que a gente tem uma certa noção e começa a tentar, no mínimo, se modificar, vem uma energia positiva. Porque até então, quando a gente tem aquela reação negativa, aquela coisa pesada, o que vem? Energia negativa, mais energia negativa. Então, a partir do momento que a gente tem um mínimo de noção e tem, pelo menos, a querer seguir um caminho melhor, a gente abre a possibilidade de chegar até nós energia positiva. Aquela história de que ninguém pode nos ajudar na marra, ninguém ajuda o outro na marra. Sempre vão nos ajudar se a gente estender a mão e pedir. Senão não tem como. Então, tendo essa primeira reação mais positiva, a gente vai possibilitar, no mínimo, dos espíritos de luz chegar um pouquinho mais perto da gente. Aí isso vai o quê? Vai modificar, a minha família vai ficar uma maravilha, meu chefe vai ficar bonzinho? Pode até ser, mas na maioria das vezes não. Mas e aí, qual que é a vantagem de ser bonzinho, entre aspas? É a nossa consciência, é a nossa evolução, é a nossa reforma íntima, a nossa compreensão de que não importa o outro. Não querendo ser egoísta, mas importa cada um de nós pessoalmente. Senão a gente vai cair naquela velha história, né? Todo mundo rouba, todo mundo mata. Vamos fazer igual. 1 bilhão rouba? Um vai deixar de roubar? Por quê? Qual a vantagem nisso? Então, é reavaliarmos as nossas carências e criarmos coragem, né, de começar a modificar, apesar de com certeza vai ter todo um trabalho contrário. O exemplo que a gente pode dar, a pessoa que para de fumar, né? Se a gente para de fumar e espalha essa notícia, vai aparecer um monte. Nossa, você parou de fumar? O que é isso? Vem aquela toda a pressão, né? Oh, fuma aí. Tem todo um incentivo para a gente continuar sendo, entre aspas, igual. Igual, mas dentro do não adequado, né? Tá certo? E, relacionando a carência, a gente vem na casa espírita para pedir mesmo. A gente pede, pede, pede. E o que eles falam? A forma de a gente pedir é através da oração. E aí, a nossa reação de pedintes é sempre tentar suprir a nossa carência com coisas que não vêm ao caso. Então, até ao orarmos, até ao pedirmos, a gente tem que repensar o que nós estamos pedindo, o que nós estamos querendo para suprir as nossas carências. E se realmente essas carências têm necessidade, se essas carências têm uma razão de ser. E às vezes, na maioria das vezes, entender que Deus, quando a gente pede e é a ocasião de receber, nem sempre vai mandar aquela ajuda da forma que nós imaginamos. Aí a gente pode tentar encaixar uma historinha aqui, se eu lembrar. Tinha vamos chamar de José, né? O José, ele tinha uma vida muito difícil e vendia salgadinhos, aquelas batatinhas, tudo em saquinho. Tinha uma Kombi bem velhinha, então usava a Kombi para porta de escola, porta de igreja, praça.
Mas tinha uma vida muito complicada, muito difícil. Uma família grande. E, financeiramente, ele dependia só daquilo. Só que, no fundo, ele sentia que ele podia muito mais. E não gostava daquela vida. E ele era muito religioso. E sempre, todo dia, rezava, pedia para Deus: meu Deus, me abre outra porta. Não aguento mais esse tipo de vida. Eu preciso de outras possibilidades que possam colocar minha capacidade, né, E eu, com certeza, se me abrirem outra porta, eu vou deslanchar, eu vou conseguir fazer outras coisas que não só essa vida de salgadinho, que às vezes não consigo nem ter o necessário para comprar o alimento em casa, e nem o salgadinho eu posso dar para os meus filhos comerem, porque pacote de salgadinho, eles não podem comer porque é o meu produto, o meu bem material do trabalho. Esse é o meu investimento. Nem isso. Se faltar comida em casa, eu não posso deixar eles comerem, porque eu preciso vender isso para poder tocar minha vida para frente. E sempre rezava, e sempre orava, e sempre pedia para Deus abrir outras possibilidades. Aí está ele um dia voltando, um dia daqueles dias difíceis que não conseguiu vender nada, e ao mesmo tempo aquela mistura de revolta, de mágoa, de desespero, e rezando: meu Deus, por favor, me abra uma outra possibilidade, me abra outro caminho. E até chorando, né? Chorando, já muito magoado. E ele morava tipo num morro bem alto, aquelas ruazinhas bem estreitas. E estava ele lá com a Kombi, subindo na primeira, né, devagarzinho, e ele orando e chorando. Aí quando ele estava mais ou menos no meio dessa ruazinha no morro, ele ouviu o pessoal gritando, né? Sai da frente, cuidado, sai da frente. Quando ele olhou lá para cima, ele viu um caminhãozinho descendo. O que aconteceu? Provavelmente perdeu o freio, alguma coisa assim, sabe? Porque ele estava descendo e batendo e vindo na direção da Kombi. Só que não teve jeito, né? Ele engatou uma ré lá e tentou dar uma... Mas não teve jeito. O caminhãozinho veio e bateu com violência na Kombi. Destruiu, né? Destruiu totalmente salgadinhos, a Kombi. E ele não sabe como ele acordou um pouquinho depois na calçada, fora da Kombi. E ele olhou a Kombi, né, destruída, tudo, né? E o desespero bateu. A minha vida está ali, meu sustento está ali, meu negócio está ali, meu trabalho está tudo ali, e não tem mais nada. Aí parou um tempinho, daquele branco, naquele desespero. E em vez de subir o morro para ir para casa, ele desceu o morro e foi para a vida. Viveu na rua até desencarnar, sempre revoltado, nunca mais teve notícia da família, também nunca mais procurou. Ele desencarnou na rua, sozinho, abandonado, revoltado. Quando desencarnou, teve tudo as dificuldades, né, do espírito desencarnado nessa situação. E muito tempo depois, que a gente sabe que todos nós temos ajuda, todos nós temos uma mão estendida da espiritualidade, depois de não sei quanto tempo,
ele finalmente conseguiu se abrir para essa ajuda. Quando a gente falou que não tem como os outros nos ajudarem na marra, então depois de muito tempo, ele se abriu para essa ajuda. E foi encaminhado para um atendimento. E lá ele sempre falava, olha, eu preciso conversar com Deus. Mas por quê? Preciso conversar com Deus. E no fundo ainda ele carregava aquela mágoa, né? Com relação a por que Deus não o ajudou. Ele que era uma pessoa que nunca fez nada de errado, uma pessoa religiosa, orava todo dia. Por que Deus não o ajudou? E o que passava na cabeça dele? Em vez de ajudar, acabou com a vida dele. Destruiu a vida dele. Ele tanto falava, só que a gente sabe que Deus, né, a gente não tem nem noção do que seja Deus, o que é Deus, quem é Deus. O máximo que a gente pode chegar é Jesus, né? Mas não, ele queria conversar com Deus, ele queria acertar uns pontos com Deus, né? Aí o pessoal achou de bem conversar com o chefe da equipe espiritual deles, falou, olha, tá assim, e parece que ele não vai para frente enquanto não conversar com Deus, né? Aí o que o chefe da equipe falou, então, vamos pegar um fulano de tal lá, um espírito também elevado, né? E não vamos dizer que é Deus, mas vamos falar que é um representante, um intermediário, vamos dizer assim, mais próximo dele. E aí com muito custo, o José aceitou, né? Bom, não dá para falar com Deus, então vamos falar com o secretário-geral dele, né? E foi lá. E desabafou, né? Olha, o senhor passa para ele que foi muita, entre aspas, sacanagem, né? Fui sempre religioso, nunca fiz mal a ninguém, nunca prejudiquei ninguém. E quando eu pedi ajuda, no momento que eu mais precisei da ajuda dele, ele pisou na bola. E contou toda a história, todo o acontecido. Aí o representante falou, olha, e a gente sabe, né, que dentro da espiritualidade tem aquela possibilidade de você, como se fosse assistir uma televisão, né, o transcorrer da vida passada e das possibilidades que se abrem para a gente. Então senta aí e vamos ver a sua vida. E passou, né, as dificuldades, os momentos difíceis, e mostrou aquele dia, olha, esse foi o dia que você acha que Deus não te ajudou. E mostrou o acidente, tudo, e mostrou também a vida difícil dele, a escolha dele. Agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouquinho e voltar a esse ponto do dia que você falou que Deus não te ajudou. Agora vamos mostrar outro lado dessa história. E passou um outro filme. Só que nesse filme, ele ficava um tempo lá na calçada, atordoado. Voltou para casa, contou toda a história para a família e todos, né, se desesperaram, todos se preocuparam. Passaram dificuldades um tempo, só que, como ele era muito conhecido ali, pessoas começaram a ajudar. Primeiro com a cesta básica, para eles terem o que comer. E o que aconteceu em seguida? Veio uma pessoa e ofereceu um trabalho para ele. Disse, olha, não dá para vocês viverem dependendo dos outros o resto da vida. Você precisa ter o seu próprio sustento. Então, eu vou te dar uma oportunidade de trabalho. E o que acontecia nesse trabalho? Que ele era uma pessoa esforçada, era uma pessoa honesta, uma pessoa perseverante.
nessa outra história da vida dele, ele conseguiria atingir os objetivos que ele tanto sonhava. Só que essa história, esse filme, ele não vivenciou. Por quê? Porque a escolha dele não foi mais adequada. É quando ele viu essa outra parte, outra possibilidade que a vida tinha para ele, chorou e chorou muito. Então, quando a gente procura Deus com as nossas carências, com as nossas dificuldades, às vezes Deus vem e nos oferece, talvez, a grande dificuldade da nossa vida seja a grande oportunidade da virada. A grande oportunidade que Deus está nos dando para mostrar quem nós somos. E dar aquele salto de qualidade de vida, às vezes não qualidade monetária, né, que é o nosso sonho, mas um salto de vida, de evolução mesmo, de crescimento, de amadurecimento. Então, quando a gente vai, faz uma oração, faz um pedido, pede a Deus, meu Deus me ajuda, meu Deus supre minha carência. A gente vai precisar de conhecimento, de uma base para poder entender as nossas carências, se elas realmente têm um sentido de ser. E às vezes criar coragem e esperar, entre aspas, essa ajuda de Deus. Agora dá até medo, né, de pedir ajuda para Deus. Né? A gente vai pensar 2 vezes antes de pedir Deus me ajude. E é isso que o Espiritismo, a base de conhecimento, vem nos trazer. É aquela coisa de ter coragem de falar, manda que eu aguento. Se é para a gente crescer, se a gente para ir para frente, manda que a gente... Mas a nossa reação não, manda pouquinho só, né? A gente faz 10%, o senhor faz 90%. Só que a gente chegou num estágio, um nível, um momento que não dá mais. Ele vai mandar realmente o que a gente precisa já há muito tempo ter feito. Então a gente está meio atrasado nesse ponto. E esse atraso agora vai custar um pouquinho mais de suor, vai custar um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de coragem, perseverança, humildade. Mas principalmente, nós temos fé de que nós somos capazes de muita coisa. Então, se Deus mandar, e que eles falam que cada um tem a cruz que aguenta carregar, manda que a gente, de um jeito ou de outro, acaba se virando. E essa é a realidade, porque, como a gente já falou algumas vezes, na nossa vida, para aqueles que têm um pouquinho mais de idade, né, a gente volta para trás e vê pontos ali que vivemos situações terríveis naquele momento. E a gente está aqui, vivendo provavelmente outra situação terrível, né? Mas a gente está aqui, e a vida é isso, é experiência, é dificuldade, entre aspas, né? Porque eles sempre falam, a dificuldade vem de encontro nessa necessidade de crescimento, de evolução, que a gente só vai para frente se der uma cutucada por trás. E essa cutucada dói, mas faz a gente dar um pulo para frente. E esse é o momento. Quer dizer, o momento já passou, na verdade. Então agora, por que a gente vê o tempo passando tão rápido? As coisas correndo de uma forma assim, absurda. Já enrolamos demais, já atrasamos demais esse processo, já foi o tempo. Agora a coisa é mais acelerada. Temos que recuperar mais rapidamente o tempo perdido. Então, quando a gente pensar lá no José, aquela Kombi amassada, destruída, que a gente associa com a nossa vida, dificuldades, às vezes momentos de desespero, realmente de complicação. Vamos buscar em Deus a força, a confiança de que esse pode ser o grande momento da nossa vida.
essa talvez seja a oportunidade da nossa grande virada. E aí, a gente precisa acreditar. Aí, a gente está aqui na Casa Espírita e o Espiritismo tem uma base, tem um conhecimento para a gente ter aquele gás a mais para poder tocar a vida para frente. Porque sem esse gás, sem essa esperança, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Então, entre aspas, nós somos privilegiados de estarmos aqui. Cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade. Mas somos privilegiados porque estamos tendo a oportunidade de ter a esperança de que tudo passa, tudo tem jeito, para tudo nós podemos enfrentar. Para tudo nós podemos passar. Com dificuldade, com complicação. Mas não vamos fazer igual o José da história. Não vamos fazer uma opção fugindo da nossa responsabilidade. Porque a partir do momento que a gente assumir isso, a gente vai ter que arcar com todas as consequências. E mais para frente não vai adiantar falar, mas foi minha sogra, foi por causa do meu filho, por causa da minha família, por causa do meu chefe, por causa de Deus. Aí vem aquela coisa de assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade. Foi por nossas escolhas erradas. Escolhas que, dentro das nossas carências, dentro das nossas dificuldades, a gente não soube, ou não teve coragem, ou não teve vontade, não teve perseverança de fazer a escolha certa. Então, é um momento para a gente refletir com relação ao que nós estamos fazendo aqui, quais são as nossas necessidades, o que nós viemos buscar aqui. E reavaliar tudo isso. Tá certo? Então, a gente, para finalizar, a gente vai fazer uma oração, né? Um momentinho de relaxamento. Então vamos fechar os olhos. Procurar relaxar o corpo, procurar uma posição confortável nas cadeiras, respirando profundamente, sentindo o corpo mais leve aos poucos, mais solto. Tentando viajar através da música suave. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos mentalizar que gotas de água estão pingando do teto, como se estivesse garoando aqui dentro. E essas gotas vão caindo na nossa cabeça. Agora essas gotas vão aumentando. E agora é como se fosse uma chuva mesmo. E a água vem caindo, gelada, até arrepia. E ela molha os nossos cabelos, molha o nosso rosto, e vai descendo pelo corpo. E essa água nos traz toda a energia de Deus e vem lavando, mesmo que arrepiando pela sensação de frio, vem encharcando nosso corpo, nos molhando, mas ao mesmo tempo
do arrepio, sentimos a nossa alma lavada, aquelas impurezas, aquele peso, aquelas sensações desagradáveis, parece que vão sendo levadas e vai ficando uma sensação de paz. Então vamos mentalizando fisicamente mesmo o nosso corpo molhado, sendo lavado, sendo purificado. E agora, totalmente encharcados, molhados dessa energia de Deus, vamos mentalizar Jesus à nossa frente. Só que dele tem uma energia, uma luz muito forte. E essa luz é quente. E nós conseguimos sentir esse calor vindo de Jesus. E aquele antes friozinho que sentimos, aos poucos, nós vamos nos aquecendo. E esse calor vem dele. Então vamos mentalizar, vamos sentir fisicamente mesmo esse calor, essa quentura. Agora com o corpo parece que mais quentinho, mais aquecido, nós entendemos que esse calor que nós estamos sentindo é o amor de Jesus. Nos envolvendo, nos aquecendo, nos oferecendo a ajuda, o auxílio, esse calor é o amor de Deus, que através de Jesus vem nos estender a mão e nos diz: levanta, paciência, força, perseverança, força de vontade. Levanta e segue adiante. Nós somos capazes, nós podemos. E aproveitamos, mentalizemos Jesus abrindo seus braços e nós vamos em sua direção e o abraçamos bem forte. Bem apertado, sentindo de perto agora esse calor, essa sensação gostosa
de segurança, de paz. Agora, carregando ainda em nós essa energia, essa luz, nós agradecemos a Deus, a Jesus. Obrigado pela presença. Obrigado pela proteção. Obrigado pela esperança. Que cada um de nós possa assumir o seu papel, encarar a sua responsabilidade diante das nossas carências, diante das nossas próprias necessidades, e que com coragem possamos, abraçados a Jesus, ajudá-lo nesse grande momento de transformação em que o nosso planeta está passando, e que possamos colaborar de alguma forma para que a situação possa fluir de uma maneira amorosa, da melhor forma possível. Então, obrigado, Senhor, por tanto que temos recebido. Perdão pelas nossas falhas, e que possamos, cada um de nós, cumprir as nossas missões da melhor forma possível. Que assim seja. Oh.